Bom dia, graça e paz, 27º dia dos 40 dias de jejum e oração, até aqui o Senhor nos abençoou. Fica firme porque tem muito mais para o teu coração. A gente vai terminar hoje essa questão da restauração, do renovo, e a gente vai aprender que isso está muito forte no coração de Deus. Deus, ele não olha para as pessoas de maneira condenatória, ele não quer que as pessoas vão para o inferno, ele não quer punir ninguém. Deus não tem isso no seu coração, muito pelo contrário. Quando você começa a ler a Bíblia, do Gênesis em diante, você vai ver um Deus amoroso que sempre vai atrás do homem, que sempre está pisando na bola, que sempre está errando o alvo, que sempre está se afastando da palavra de Deus. Foi assim com Adão lá no Éden. Adão pisa na bola, Adão peca, mas Deus traz restauração para ele. A partir de Adão, então, uma grande quantidade de seres humanos surgem, começam a povoar a terra, eles se viram as costas para Deus, esquecem desse Deus maravilhoso. Aí Deus então precisa intervir no mundo. É quando aparece Noé e toda a sua família. Noé demora 100 anos para construir a arca, é um período de testemunho, de convocação, de pregação, né? Chamando as pessoas para o arrependimento, mas ninguém deu bola, ninguém acreditou na pregação do Noé. Então, a partir de Noé e sua família, houve então um recomeço. A mesma história aconteceu agora com Abraão. A gente vê também que depois de um certo tempo, o povo vira as costas para Deus, e Deus separa Abraão e a sua família, manda eles irem para um outro lugar, e a partir dessa família começa uma nova história, um novo povo, o povo de Deus. E assim foi. Esse povo vai parar no Egito, ele é liberto da escravidão, Deus os leva ali para o deserto, e ali o povo pisa na bola de novo. Deus expressa o seu desejo de destruir todo o povo e começar a partir de Moisés uma nova nação, o que Moisés ora a Deus para que não fizesse, e assim Deus atendeu a sua oração. Então a gente vê ao longo da história um Deus que sempre foi proporcionando recomeços. A gente falou bastante sobre esse período da Babilônia, o cativeiro, o recomeço, a reconstrução dos muros, porque Deus sempre esteve interessado em estar em comunhão com o seu povo. É o povo que pisa na bola e acaba se afastando dos caminhos do Senhor. E é interessante que ao longo da história tem um período que não está na Bíblia, chama período intertestamentário. Depois que o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos, então houve um período de silêncio de Deus, 400 anos onde Deus não interagiu, não falou, não deu uma profecia, não fez um sinal, uma maravilha, um milagre, nada disso. Foi um tempo de Deus não se manifestar para o homem. E ele quebra esse momento, ele tem um novo momento de interagir com as pessoas. O que ele faz? Enviando o anjo para dar notícia para Zacarias, o sacerdote, e Isabel, sua esposa, que eram já idosos e não tinham filhos, que eles teriam um filho. E esse filho se chamaria João Batista. E esse João, ele tinha a função de preparar o caminho para a vinda do Senhor. 6 meses depois ele fala com Maria, né, que era parente de Isabel, e fala que ela então foi a escolhida para ter no seu útero, na sua barriga, o Salvador do mundo. Deus vai então falando com as pessoas, com Maria, com José, com Zacarias, com Isabel, e é interessante, o Messias estava a caminho, João Batista teria a função de preparar o caminho para a sua pregação, para o seu ministério. O que aconteceu só 30 anos depois que Jesus nasceu. E é interessante, Jesus, esse período, ele vem justamente propor, né, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Até esse momento aqui a lei ainda estava em vigor,
né? As pessoas, elas dependiam de cumprir a lei para serem salvas, se bem que é a fé que sempre salvou desde os tempos de Noé, de Abraão, a gente sabe disso, mas o que Jesus estaria para inaugurar seria uma nova oportunidade, um recomeço. Algumas coisas deixariam de ter importância e valor, e aquilo que Jesus estava instituindo seria o novo de Deus para as pessoas. É o tal do vinho novo em odres novos. E era importante que todo esse conteúdo, esse aprendizado, esse exemplo transmitido por Jesus, ele fosse colocado num novo recipiente, numa nova forma que seria a igreja. Então a igreja é uma outra chance de Deus, é um novo recomeço de Deus, é um novo projeto de Deus através de Jesus Cristo. E a gente vê que Jesus teve um papel importante aí no seu ministério, no ensinamento, na sua morte e ressurreição, preparando também o caminho para a vinda do Espírito Santo. E é Ele quem habita conosco hoje, é Ele quem conduz esse projeto chamado igreja. A igreja nasceu com a vinda do Espírito Santo, mas a importância de olhar para todo o processo de Deus, desde o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. 33 anos se passam e ele então institui, ele começa algo novo, treinando homens comuns como eu e você, para que isso pudesse acontecer. Então, quando a gente olha para esses recomeços, você hoje, através da igreja, está vivendo um recomeço com Deus. Então pegue firme nisso. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Ele está falando, a missão que Ele tem, alinhe a tua vontade com Ele, né? Participe, envolva-se com as atividades da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós estamos ligados a Cristo, porque Ele é a cabeça desse corpo. E sem essa direção, a gente não consegue chegar para lugar nenhum. E eu quero pedir para que você, nesse momento, louve a Deus por esse recomeço. Você já faz parte de uma história de recomeço. Além de Deus tratar na sua vida nesses últimos 26 dias, Deus quer que você agora viva uma nova experiência. Você vem sendo tratado, vem sendo limpo, purificado. Ele tem palavra de restauração para a tua palavra, mas Ele quer te dar coisa nova. A partir desse momento você vai viver uma nova experiência com Deus, um novo relacionamento com Deus, baseado no sangue da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo. Somente Ele pode conectar hoje o homem pecador a Deus Santo. Somente Ele pode resolver essa questão da morte, do pecado. Somente Ele pode resolver essa questão do inferno, da condenação eterna. Jesus Cristo, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E porque Ele pagou o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado, Ele tem autoridade. Ele tem condições de fazer isso na minha vida e na sua vida. Então louve a Deus, porque você vive na época da igreja. Louve a Deus por esse momento onde Deus proporciona um recomeço para você. Mas muito mais que restaurar, Deus quer também te capacitar. Ele quer te dar conhecimento, Ele quer te dar poder, Ele quer que você se relacione com as outras pessoas, Ele quer você cheio de dons, Ele quer você vivendo uns aos outros, e a gente vai conversar bastante sobre essas questões daqui para frente, porque Deus não somente nos dá uma missão, mas Ele nos capacita para vivermos ela. Então pense nisso hoje. Agradeça a Deus pelos recomeços. Agradeça a Deus pela restauração. Agradeça a Deus pela vida de Jesus Cristo, pelo sacrifício. Agradeça pela cruz, pelo sangue derramado, pela ressurreição que nos dá esperança. Agradeça porque lá na cruz Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado,
Tudo isso foi conquistado ali na cruz do Calvário, quando ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E fala para o Senhor, essa é a oração que eu quero que você faça. Senhor, eu quero participar desse renovo. Eu quero fazer parte dessa restauração. Eu quero fazer parte, ó Pai amado, desse reavivamento. Pode me incluir nos seus planos. Eu quero alinhar minha vontade com a tua. Eu quero priorizar os teus projetos. Eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Me capacita nesse finalzinho de 40 dias de jejum e oração. Me capacita, me enche com teu poder. Me dá, ó Pai amado, aquilo que eu preciso para continuar a minha caminhada e influenciar outras pessoas. Deus te abençoe. Fica firme que o melhor está por vir.